Alô, alô, rapaziada. Vamos chegando. Deixa eu colocar aqui no grupo. Estamos ao vivo em live no Instagram. Deixa eu colocar aqui. O tema de hoje será. Deixa eu ver aqui. Deixa eu só pegar aqui. Tocar cavaquinho com ele desregulado é como jogar futebol com bola oval. Olha isso aí, hein? Boa noite, sejam bem-vindos. Você tá com o cavaquinho desregulado aí? Como é que tá? Quem é que chamou aqui? Ok. Sim, estamos por aqui. Boa noite, pessoal. Boa noite. Sejam bem-vindos. Enquanto isso, vamos tocar um sambinha gostoso. Vamos lá? Vamos ver quem sabe essa música aqui, ó. Veja bem, nosso amor é perfeito, pois até nos defeitos sabemos nos superar. Lembro sim, maus momentos passamos, mesmo assim suplantamos o confiar. Toda vez que converso com meu coração, vejo a luz. Me sinto como um pecador aos pés da cruz, a confessar esse amor frutifica cada instante em mim, me dando a certeza constante que não vai chegar ao fim. É que o teu calor excita o meu corpo em lampejos de inspiração, me conduz ao espaço, seduzindo a razão. E além do mais, me sinto incapaz de viver o desamor. Pra finalizar, resumindo essa história, esse é um retrato cantado que vem ratificar um grande amor. Pra finalizar, resumindo essa história, esse é um retrato cantado que vem ratificar. Beleza? Tamo junto, rapaziada. Tamo junto. Já comenta aqui a cidade de onde você tá assistindo essa live. E se você já tá inscrito no quê? Qual é o evento que vai ter? Eu quero saber quem é que vai me dizer qual é o evento que nós teremos na semana que vem. Tem um evento que vai acontecer na semana que vem. É um evento super importante. Eu recomendo que você não perca esse evento.
Esse evento tem um nome. Ele vai acontecer na semana que vem. Quem é que me diz o nome do evento? Já me diz aí também a cidade onde você está assistindo essa live e se você está inscrito nesse evento, hein? Olha, não pode perder, não pode perder. Bora, gente, bora, gente, bora, bora, vamos pra live aqui, vem comigo aqui que vai ser show, vai ser show. Bora, 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 bora. O tema da live de hoje é o seguinte: tocar cavaquinho. Com ele desregulado, é como jogar futebol com bola oval ou com uma bola quadrada. É a mesma coisa. A mesma coisa. Então assim, o tema de hoje é assim, ó. É ouro, é dica de ouro hoje. Hoje é coisa que assim, ó, se você sabe disso, você diminui muito a dificuldade no cavaquinho. Olha aí, o Fábio acertou aí, ó. Jornada do cavaquinho. É isso mesmo. Semana que vem, dias 3, 4 e 5 de junho, Jornada do Cavaquinho. Essa live é uma live de aquecimento para esse nosso evento. Vai ter muita informação desse evento. E eu vou te mostrar os primeiros passos para você aprender a tocar cavaquinho em 4 semanas. Simples assim. O processo de aprendizagem do cavaquinho ele pode ser simples. Ele não é fácil, mas ele pode ser mais simples, mais leve e mais feliz. E essa live de hoje é justamente para a gente falar de temas importantes para deixar esse aprendizado mais leve. Mais leve. Beleza? Show? Então tá, olha só. Primeira coisa que nós vamos falar é sobre esse maravilhoso instrumento. Esse maravilhoso instrumento, o meu instrumento aqui, o meu cavaquinho, ele é um Flat Cortez, edição 2003 de Luthier. Tá? Então é um cavaquinho com madeira selecionada, é um cavaquinho que eu demorei muito tempo para conseguir comprar um cavaquinho desse. Eu durante muitos anos toquei com o meu tonantezinho, né? Tinha um tonante e tal, aprendi com um tonante, depois tive Rossini, né? Depois aí comprei um banjo Rossini também, que banjo eu tenho até hoje, né? Aí depois sim, aí eu investi nessa criança aqui. E essa criança aqui é maravilhosa, tá? E por que eu vou te dizer que ela é maravilhosa? É porque ela é de luthier, mas nem todo mundo tem dinheiro, tem grana para comprar cavaquinho de luthier. E por que comprar um cavaquinho de luthier faz diferença? Além de ter, obviamente, madeira selecionada, a madeira do braço é uma madeira, a madeira que faz a caixa acústica é outra madeira. Tem uma série de detalhes na construção, na elaboração, na fabricação do instrumento que o cara que é luthier, ele manja dos paranauê, né? Ele sabe cada coisinha que deve ser colocada em cada lugar e por isso é mais caro. E tem um outro ponto que é a regulagem do instrumento. E isso a galera não sabe, ou pelo menos a maioria das pessoas não sabe. Bom, vamos lá. Um cavaquinho, seja ele um cavaquinho de luthier, seja um cavaquinho industrial, seja um cavaquinho, não importa. Todo cavaquinho, todo instrumento musical, ele precisa de regulagem de tempos em tempos. Ok? Por quê? Porque a mudança de temperatura, a mudança da umidade do ar, tem uma série de fatores que influenciam nesse bichinho aqui. É o ajuste do braço do instrumento. O braço do instrumento, por vezes, ele empena, ele trabalha, ele vem um pouquinho para frente, assim, ó. Ele faz esse movimento aqui, ó. Claro que aqui eu estou exagerando, né? Mas o instrumento, ele tende a fazer este movimento aqui com o braço. Imagina o seguinte, se esse braço aqui, se ele vem mais para cá, o que acontece? As cordas ficam mais altas. E ficando mais altas, você vai ter mais dificuldade para tocar o instrumento. Ele fica um instrumento desconfortável para tocar. Então, por isso é importante você levar no luthier para fazer essa regulagem, beleza? Só que tem um segredinho. Tem uma coisa que ninguém fala, que é... Normalmente, quando você está aprendendo, você não vai comprar um cavaquinho de luthier, porque cavaquinho de luthier normalmente é caro. Tá? A gente parte aí de R$1.500, R$2.000, tá? O luthier mais simples que tiver aí vai ser nessa faixa de preço. Então, se você for uma pessoa como eu, você vai querer comprar um cavaquinho o mais barato, que é o que cabe no bolso. E tá tudo bem. Dá para aprender? Lógico que dá. Lógico que dá. A questão é que o cavaquinho que ele é fabricado, que ele é de fabricação industrial, que ele não é uma fabricação artesanal, luthier
fabricação artesanal, fabricação industrial, linha de produção, tal. Bora fazer cavaquinho, bora fazer cavaquinho. Não tem um olhar específico para aquele instrumento ali, aquele bonitinho que chegou na sua mão. Então o que acontece? Mesmo comprando um instrumento novo, tirei da loja. Cheguei na loja, comprei meu cavaquinho, tirei. Qual é a ideia que as pessoas têm? Que ele está pronto para tocar. E não está. Porque ele saindo da loja, se ele não for um cavaquinho de luthier, é muito provável que esse instrumento ele precise de regulagem, ele precise de ajuste. Ele vai precisar ajustar o braço, ele vai precisar ajustar a posição das casas, vai precisar ajustar as oitavas, vai precisar de ajuste. E esse ajuste do luthier vai deixar o cavaquinho mais macio, mais confortável. Esse é o ponto, ele vai ficar mais confortável. O que o luthier vai fazer basicamente? Ele vai pegar esse instrumento e ele vai trabalhar aqui ó, no rastilho, baixando as cordas, e vai trabalhar também o braço do instrumento, que é essa parte aqui, para tentar, né, para fazer com que ele fique ajustado. O que esse ajuste vai fazer? Vai fazer com que as cordas elas tenham uma distância do braço muito menor. Se a distância é menor, a pressão que você precisa exercer nos dedos ela é muito menor. É muito mais confortável tocar num cavaquinho que foi ajustado do que tocar num cavaquinho que não foi ajustado por ninguém. Eu já comentei isso em outras lives, mas hoje eu estou comentando novamente para falar que, sim, pegou o cavaquinho novo, tirou da loja, leva para um luthier. Faz esse investimento. Você vai gastar aí em torno de 100, 150, 200 reais, a depender do luthier. E ele vai deixar o cavaquinho confortável, regulado para você. As duas coisas que eu sempre peço para o luthier é, primeiro, deixar o cavaquinho confortável, deixar ele macio para tocar. E a segunda coisa que eu peço é para ajustar as oitavas, para ajustar a afinação do instrumento. Porque se não ajustar a afinação, o que vai acontecer? Você vai afinar ele com a corda solta, ele vai ficar super afinado. Mas você vai começar a digitar os acordes ao longo do instrumento e ele começa a perder a afinação, ele começa a fugir a afinação. Você faz o acorde e dá desafinado, você toca as cordas soltas, está afinado. Isso acontece porque muito provavelmente o ajuste do rastilho, o ajuste dos trastes do instrumento, que são esses ferrinhos aqui, ó, eles fazem toda a diferença. Então ter um instrumento regulado para tocar é imprescindível. Imprescindível. Você tem que fazer isso. Você tem que fazer esse investimento que vale a pena. O cavaquinho pode ser o cavaquinho mais barato. Não tem problema. Pode ser qualquer cavaquinho. Agora, esse investimento eu recomendo que você faça. Que é levar para um luthier e pedir para ele, ó, camarada, ajusta para mim esse instrumento. Preciso deixar ele macio e ele afinadinho, fechando as oitavas e tudo certo. O que vai acontecer? Você vai ter um instrumento que, tocando a corda solta, por exemplo, a quarta corda solta, você vai ter um Ré. E na 12ª casa você vai ter um Ré também, só que uma oitava acima. Ou seja, uma nota mais aguda, né? Então, ó. A mesma coisa na corda de baixo, o Sol. Você vai ter Sol aqui, na 12ª casa você vai ter um Sol mais agudo. Mesma coisa o Si, que é a segunda corda, né? Toca solta é um Si. Toca na 12ª casa, Si também. E o Ré da primeira corda, mesma coisa. Ré, corda solta, Ré, 12ª casa. Então, tem que fechar essa afinação. Se não fechar, seu instrumento está com problema. Beleza? Fechou? Primeira parte é essa. Agora segura isso aqui, ó. Sempre me perguntam qual a palheta que eu uso. E eu procuro sempre usar palhetinha 067 da ISO. Finalmente eu consegui colocar na imagem para você ver. 067 da ISO, que é a palheta que vem com as cordas, com o encordoamento da São Gonçalo. Eu não compro palheta separada, eu compro sempre o encordoamento da São Gonçalo, que é o encordoamento que eu gosto. E vem a palhetinha de brinde. É uma palhetinha que eu gosto. O que eu gosto dessa palheta? A palheta 067 ela não é nem tão rígida
Ó, ela é flexível, ó, ela é molinha, flexível. Nem tão rígida quanto esta aqui, ó, que é uma palheta de solo, ó, essa aqui, ó. Para dobrar ela, tá vendo que eu tô fazendo força no dedo? Você não dobra com tanta facilidade, ó. Ó. Então, ó. A palheta mais firme, ela produz menos ruído na execução do solo, enfim, então ela é melhor para solo, ó. Dá mais precisão também para o solo, então para solo ela é melhor, tá? Agora, para fazer levada, ela prende na corda do instrumento. Então, melhor para fazer levada, para tocar o cavaquinho, para fazer a batida certinha, melhor é a 067. Então veja que dá um pouquinho mais de ruído, mas essa palheta prende muito menos nas cordas. Então ali, palheta 0,60, 0,65, 0,67, 0,70, fica nessa faixa, tá? Mais flexível que isso, uma 0,50, uma 0,40, aí eu não recomendo que ela fica muito mole. Aí o som não fica legal do cavaquinho, tá? Então, fica nessa faixa aí que vai ser show. Acima disso, 0,80, 0,90, aí já prende demais na corda, tá? Então, pega a palhetinha aqui 0,67, que vale muito a pena. Vamos responder aqui, vamos ver os comentários. Deixa eu ver, boa noite, boa noite, boa noite. Pessoal entrando, chegando, sejam bem-vindos. O Marcos aqui, né? O Marcos Batista. Eu comprei um Giannini, R$500, fiz tudo isso no luthier, R$150 e ficou super macio. Faz toda a diferença. E por que isso faz diferença? Porque quando você está aprendendo, como eu digo, tocar cavaquinho não é fácil. Então, se não é fácil, todo detalhe, toda a atenção aos detalhes faz diferença. Se eu deixo o meu cavaquinho mais macio, eu vou sofrer menos para fazer os acordes. Para que eu vou sofrer mais se eu posso sofrer menos? Então você vai precisar exercer menos pressão, você vai precisar apertar menos as cordas. Elas vão ter uma sonoridade melhor. Então tudo isso faz parte do ajuste do instrumento. Então comprou o instrumento zero na loja, leva no luthier, vale a pena. Palhetinha 0,67. Encordoamento. Tem nível de tensão de corda. Antigamente, quando eu aprendi, não tinha isso. Você tinha lá o encordoamento. Você comprava, eu quero corda para cavaquinho. Ponto. Hoje em dia, o que acontece? Tem pelo menos três níveis de tensão no encordoamento. Tenho tensão pesada, que é esse que eu estou usando aqui. Esse aqui é uma tensão pesada. O que a tensão pesada faz? A sonoridade fica melhor, mas você precisa apertar muito mais a corda do que as outras tensões. Então, quanto maior a tensão, melhor a sonoridade, mas menor é o conforto no instrumento. Então isso é importante. Por quê? Porque para quem está começando, eu recomendo que você use ou tensão média ou tensão leve. Porque a sonoridade, ela vai ser ok, vai ser boa igual, você vai sentir, vai ser show de bola, não vai ter problema nenhum. A tensão pesada é mais para uns caras enjoados, chato que nem eu, assim, que já tem uma estrada e que quer ouvir a sonoridade do cavaquinho o melhor possível. Então quando você está aprendendo, tocar com um encordoamento leve ou encordoamento tensão média vai ajudar demais você a sentir mais conforto para tocar. E, obviamente, se as pessoas não sabem disso, aí vocês começam a somar. Tensão pesada, cavaquinho desregulado, palheta prendendo nas cordas. Você concorda comigo que é como se você estivesse dirigindo, tá? Você está aprendendo a dirigir. Já é difícil aprender a dirigir, concorda comigo? Pois é, mas aí você começa a dirigir, quer aprender a dirigir, mas está em dia de chuva. O limpador de para-brisa não está funcionando. Aí começa a encher de problemas, né? Encher de dificuldades a mais para você aprender. Então, assim, não precisa sofrer. Não precisa seguir esse caminho do sofrimento. Não faça isso. Procure o caminho mais simples, o caminho que é mais objetivo e mais leve para você aprender. Beleza? Marcelo, eu sou do Recife, tem como eu fazer isso? Marcelo, deixa eu te dizer, toda cidade
Toda cidade tem um luthier, especialmente Recife, né, que é uma capital. Tem luthier para fazer. Eu não recomendo que a pessoa faça sem ter o conhecimento. Por quê? Porque se você baixar demais as cordas, porque o que você vai trabalhar? Vai trabalhar aqui no rastilho, né? Se você baixar demais o rastilho, o encordoamento vai ficar pegando nos trastes, ele vai conflitar com esses ferrinhos aqui, ó. Tá vendo os ferrinhos que tem aqui? Ele vai conflitar com eles. E se conflitar com eles, a gente costuma dizer que o instrumento fica trastejando. Então, vale a pena fazer esse investimento, vale a pena levar para o luthier para ele fazer, ele vai deixar 100% o seu instrumento. 100%, tá? Deixa eu ver o Carlos aqui. Eu tô querendo aprender e comprar. Qual o melhor cavaquinho? Giannini ou Del Vecchio? Imagino que seja Del Vecchio, né? Acho que isso os nomes. Carlos, deixa eu te responder objetivamente isso, tá? Marca de cavaquinho é um negócio maluco. Assim, eu já vi gente pegar Rosine e adorar. Já vi gente pegar Rosine e odiar. Já vi gente comprando Giannini e adorar. Já vi gente comprando Giannini e detestar. A mesma coisa a marca Del Vecchio. Mesma coisa para qualquer marca, tá? Depende muito do modelo do instrumento, de uma série de coisas, tá? Para ter uma sonoridade bacana. Agora, o mais importante de tudo a marca não importa. A melhor marca é aquela marca que cabe no bolso, tá? O que eu vou dizer para você assim? Se me perguntar, Paulo, qual a marca que você recomenda assim para fazer um investimento? Porque eu não quero fazer um segundo investimento, mas não quero gastar tanto com o luthier. Eu recomendaria a marca Rosine, que é uma marca mais cara, é um pouco mais cara, o investimento é um pouco maior, mas não é tão caro quanto um instrumento de luthier. Você vai pagar um instrumento elétrico, acústico e elétrico, vai pagar na faixa de uns R$1.000, tá? Mas eu preciso investir tudo isso para comprar o cavaquinho? Pô? Não precisa. Você pode comprar um cavaquinho estudante, pagar R$150 nele e aprender mesmo assim. Tá tudo certo. O importante é você aprender. Agora, o investimento que eu recomendo comprou o instrumento, não importa a marca, não importa a qualidade do instrumento, leva no luthier e pede para ele ajustar. Porque deixar macio e fechar as oitavas são coisas básicas, assim, para você ter mais conforto para tocar e para treinar o seu ouvido da maneira correta, com um instrumento afinado, com um instrumento adequado, certinho. Fazer o acorde e não sair um acorde desafinado. Porque aí, sabe o que acontece muitas vezes? Teve um aluno um dia que me mandou um exercício, né? E no programa a gente tem alguns exercícios que o aluno faz e tal. Aí ele mandou um exercício, eu falei, camarada, dá uma olhadinha, esse instrumento tá me parecendo que não tá bem afinado, dá uma afinadinha de novo nele, por favor. Aí ele mandou de novo e tal. Cara, ainda não tá bem essa afinação, cara. Ele disse, pô, professor, mas tá fechando a afinação aqui pra mim, cara. Eu falei, cara, faz o seguinte, faz um vídeo pra mim aí, manda aí você afinando e tal. Daí ele mandou. O instrumento batia e o instrumento com corda solta tava afinadíssimo. Tava batendo nas frequências certas do afinador. Ré, sol, si, ré. Certinho. Então, eu falei, tá, beleza, então agora faz um ré maior aí. Aí ele, pá. Aí eu vi o cavaquinho, bateu aquele acorde desafinado. Disse, cara, já sei o que é. Você precisa levar o seu cavaquinho no luthier, porque seu cavaquinho tá fugindo a afinação na digitação, nas oitavas. E é um negócio que dá um desconforto e depois a pessoa acostuma o ouvido errado e aí não tem jeito, não dá pra aprender com o instrumento errado, né? Tem que aprender com o instrumento reguladinho, certinho. Certo? Manda sua pergunta aí, ficou alguma dúvida, gente, sobre isso? Dúvidas, perguntas? Maravilha? Bom, então assim, falamos sobre instrumento, falamos sobre encordoamento, falamos sobre a palheta, falamos sobre luthier, sobre levar o cavaquinho no luthier, que é importante também. Então, tudo isso é importante. Vamos falar agora sobre uma outra parte que é a afinação do instrumento.
Como afinar um instrumento? Hoje em dia, obviamente, tem afinador eletrônico, você compra, prende aqui no braço do instrumento, né? Ou usa, por exemplo, o afinador que eu uso pelo microfone do computador, muitas vezes eu afino pelo microfone do computador. Ou pelo microfone do celular, né? No site lá, Cifra Clube, tem um afinador eletrônico digital. Então, eu particularmente uso lá e para mim fecha certinho, sem problema, tá? Então, tem afinador eletrônico. Como que você vai afinar? Você vai afinar um instrumento, você vai deixar a corda, né? A corda. Não aperte demais a corda. Se o instrumento estiver totalmente desafinado, procura só ver se a corda ela tá assim, ó. Deixa eu mostrar aqui. Deixa eu virar só o cavaquinho para mostrar aqui, ó. Se ela tá assim, ó. Peraí. Não cometer nenhum acidente, ó. Se ela tá assim, ó, firme no instrumento. Ah, ela tá firme, Paulo. Beleza, tá firme. Show de bola. Vamos ao afinador. Você vai lá, vai colocar no afinador e você vai procurar a letra D. A quarta corda. Vamos afinar a quarta corda, tá? Essa quarta corda aqui. A corda mais grossa. Lembrando que as cordas são contadas de baixo para cima. Então a primeira é a mais aguda, a segunda é a corda Si, né? É a segunda corda, a terceira e a quarta, beleza? Então a quarta corda é a mais grave, ó, que é a mais grossa no instrumento, ó. Beleza? Essa corda, a afinação dela é em Ré. Então você vai colocar no afinador e vai bater a corda e vai procurar afinar para que primeiro encontrar a letra D. A letra D é a letra que representa o Ré. Então você vai encontrar a letra D. Encontrou a letra D, você vai precisar procurar afinar, vai afinando devagarzinho, até que o ponteiro fique exatamente no meio. E aí vai bater uma marcação verdinha. E aí você está com a corda afinada em Ré, beleza? A próxima corda, a terceira, você vai ter que afinar em Sol. A representação gráfica, né, a letra que representa a nota Sol é o G. Então você vai procurar, vai afinando até encontrar o G. Encontrou o G, ponteiro tem que ficar no meio. Mesma coisa, até que você consiga afinar direitinho. Depois a segunda corda, que é a Si, né? E a Si é representada pela letra B. E por fim a primeira corda, que é representada pela letra D de novo, só que numa oitava acima. Então, Ré, Sol, Si, Ré. Essa é a afinação do cavaquinho. Tem outras afinações, tem afinação de bandolim, tem de tudo, tá? Mas eu recomendo que você use essa afinação padrão, porque todo o material que tem disponível, seja na internet, seja nos cursos de cavaco, eles normalmente, 99% dos casos, eles utilizam dessa afinação. Então se você afinar de outro jeito, você não vai conseguir aproveitar, tá bom? Então utilize essa afinação aí para poder ter um instrumento bem afinado. Detalhe, outra coisa importante, afinador eletrônico. Eventualmente o afinador eletrônico também dá problema, também vem descalibrado. Então como é que você corrige isso, né? Procure, na primeira vez que você vai utilizar, coloque o afinador, você vai usar o afinador eletrônico de braço, assim, coloque ele no braço e coloca também no computador ou no celular Cifra Clube ali, para você ver se o afinador está batendo legal. Fechou? E aí eu quero já aproveitar para passar um exercício que para mim ele é fundamental para treinar o ouvido. Muita gente às vezes me pergunta, mas Paulo, como é que treina o ouvido, Paulo? O ouvido se treina exercitando. 99% dos cavaquinistas não nasceram com o ouvido absoluto, com o ouvido super desenvolvido. Eles têm ouvido relativo, assim como eu e assim como 99% das outras pessoas. Então seu ouvido é zero quando você está começando. É zero, horrível. Você pode tocar um Ré, um Dó, um Lá, qualquer coisa aí que não vai ter jeito, tá? Então, fazendo esse treinamento do ouvido, você vai desenvolver o seu ouvido para aprender a reconhecer acordes, batidas, notas. Tá aqui, gente. Cara, o aluno que desenvolve o ouvido, ele tem outro desempenho.
outro desempenho. Porque primeiro ele começa reconhecendo o que está errado, depois ele começa a reconhecer aquilo que está certo. Então saber o que está errado já é metade do caminho andado. Metade do caminho percorrido é saber, isso aqui não está legal, isso não está bom. Concorda comigo? Então vamos lá. Exercício para treinar o ouvido, tá? Já passei alguns ao longo das lives, mas hoje eu vou falar um que você vai utilizar, inclusive quando você estiver afinando o instrumento. Quando eu comecei a aprender o instrumento, nós não tínhamos outra alternativa que não fosse desenvolver o ouvido. E essa é a grande diferença. Para a minha geração, que aprendeu cavaco lá atrás, na década de 90, para a geração dos anos 2000, onde já vieram os afinadores eletrônicos. Na década de 90, você não tinha afinador eletrônico. Então o que a gente tinha? Diapasão. Ou era diapasão de sopro, que era como se fosse uma cornetinha, você assoprava e saía uma nota. Ou você tinha um diapasão de metal, que era um metal, você batia no metal e colocava na caixa do instrumento e ele reproduzia o som. Ele fazia aí você tinha o som. Tá, mas como é que afina o instrumento? Aí é que está o detalhe. Você precisava tocar a corda e achar a comparação com aquilo que você estava reproduzindo. Então se eu pego um diapasão que seja de metal, eu tinha que bater, colocar aqui e tinha que encontrar semelhança na nota. Como é que se encontra semelhança se você não tem o ouvido treinado? Nossa senhora! Cansei de, no início, ter que buscar a ajuda de outras pessoas para dizer, cara, eu não estou conseguindo afinar o cavaquinho. Então, naquela época era muito comum, você corria para um lado e para o outro para alguém afinar o instrumento, porque você não conseguia afinar o instrumento. Você não conseguia afinar. Por quê? Porque o ouvido era zero. Hoje, o afinador eletrônico ele permite isso. Mas qual a diferença? A diferença é que quando o ouvido era zero lá atrás, a gente usava o diapasão e a gente treinava o nosso ouvido, porque a gente tentava afinar pelo ouvido. Hoje, a galera não quer mais tentar afinar pelo ouvido. E esse é um exercício que eu recomendo para você. Vou passar ele no detalhe aqui, para você treinar o seu ouvido e já começar agora a treinar o seu ouvido. E saiba, você vai quebrar corda. Não adianta depois me mandar mensagem, Paulo, eu arrebentei a corda do cavaco aqui, pô, fiz tudo como você me disse, arrebentei. Faz parte. Arrebentei, quebrei muita corda de cavaquinho, mas é assim que você vai aprender, tá? Não tem outro jeito. Você vai aprender dessa maneira. Então vai quebrar a corda do instrumento, você vai apertar demais às vezes, vai passar do ponto e pá, dá um estouro, dá um negócio assim, dá um susto na gente. Então não adianta vir me reclamar depois, tá? Beleza? Vocês topam? Quem é que está disposto a quebrar umas cordas aí para aprender a desenvolver o ouvido? Enquanto isso eu vou vendo aqui uns comentários. Souza, boa noite. Cheguei tarde, mas cheguei. Estou no serviço. Beleza, meu camarada? Seja bem-vindo aí. Todd, mestre, dá aulas online, é possível? Sim. Olha só, deixa eu te dizer, tá? Nós teremos um evento semana que vem, dias 3, 4 e 5 de junho. É um evento online, gratuito, 100% gratuito, 100% online. Eu vou passar os primeiros passos para as pessoas aprenderem a tocar cavaquinho em 4 semanas. Então assim, eu vou dar o mapa da mina na semana que vem, beleza? Terminou o evento, eu vou abrir inscrições para uma nova turma. É isso, fechou? Então tá. Então, aí se você quiser, sim, para ficar claro, tá, gente? Quem quiser participar do evento e não quer comprar o curso, não quer comprar o programa, não quer entrar no programa, não tem nenhum problema. Nenhum problema. Assiste a aula, assiste o evento, assiste tudo que vai ter de conteúdo e, não é pra mim, não quero, não tô afim, beleza, tá tudo certo. Mas assiste porque é de graça, vale a pena. Vou passar muita informação lá e muita dica que eu tenho certeza que vai fazer diferença pra você, tá bom? Beleza? Então tá, boa noite rapaziada, beleza? Poxa, com toda essa aula ainda vou comprar meu instrumento. Ah, legal, Carlos, isso aí, vamos realizar o sonho, cara. Vamos realizar o sonho, bora lá. Pronto para o exercício? Então vamos lá, gurizada. Vamos lá, olha só. Primeira coisa, tá? Para você, que obviamente nós não precisamos passar uma dificuldade a mais do que o necessário, tá? Então, primeira coisa que você vai fazer vai ser
Tem um negócio no meu olho aqui, não sei o que é. Primeira coisa que você vai fazer vai ser afinar a quarta corda. A quarta corda você vai afinar, como eu falei, em Ré. Ré é a letra D. Então, se você vai para afinar a quarta corda, você vai usar um afinador eletrônico. Fechou? Então você vai pegar. Deixa eu ver se eu consigo aqui mostrar aqui o afinador eletrônico. Eu vou mostrar para vocês aqui no detalhe, tá? Deixa eu só abrir aqui o afinador eletrônico do Cifra Club. Deixa eu ver aqui. Espera aí. Vamos ver aqui. Deixa eu ver se eu consigo inverter a câmera aqui. Se eu consigo inverter a câmera. Ah, onde é que tá aqui para inverter a câmera? Gente do céu. Ah, aqui, achei. Aqui, ó. Beleza? Esse aqui é o afinador eletrônico. Tá vendo que ele tá reconhecendo a minha voz e ele tá vendo as notas que estão saindo aqui, tá vendo? Olha só. Ó, lá, tá pegando um Ré ali, ó, viu? Agora eu vou fazer outra nota, ó. Lá. Sol sustenido, viu ali? Então, essa aqui, ó, essa parte aqui é a letra, tá? Então aqui nós temos que chegar num Ré. Então, o Ré é a letra D, tá bom? Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar o cavaquinho, eu vou desafinar aqui a nota, tá? Para você ver, vou desafinar aqui e vou tocar para você ver aqui como é que vai aparecer, tá? Vou parar de falar agora aqui para poder você ver aqui a afinação. Eita, saiu fora, peraí. Eita, deixa eu colocar aqui. Aqui, ó. Vamos ver aqui. Aqui tá bom. Ó, vou parar de falar e vou tocar. Vamos ver. Viu que eu desafinei ali? Apareceu a letra D, ó. Mas o ponteiro tá abaixo. Eu preciso fazer com que esse ponteiro fique no meio, ó. A letra D é do Ré, tá? De novo, ó. Beleza? Vou afinar agora um pouquinho mais. Vou subir. Vamos ver. Subiu um pouquinho. Vamos apertar mais um pouquinho. Ó, bora. Tá quase ali, ó, viu? Ó. Agora é só um detalhezinho. Vamos ver se vai. Passou, ó. Tá vendo? Passou ali, ó. Quando passa, o que eu tenho que fazer? Desafina um pouquinho, né, afrouxa a tarraxa e aperta de novo. Ó, ainda tá um pouquinho acima, então vamos desafinar e afinar de novo. Ó, tá abaixo, ó. Vamos de novo, afinando. Quase, quase, hein? Vamos de novo. Vamos ver. Mais um pouquinho. Vamos ver se não passou. Aê, pessoal, viu ali, ó. Aê, como diz o Silvio Santos, aê. Fechou, é isso aí. Então eu afinei a corda Ré, beleza? A quarta corda. Afinei a quarta corda, tá? Todo mundo acompanhou aí? Todo mundo me acompanhou aqui? Dá um ok aí se vocês me acompanharam aqui na afinação da quarta corda. Afinei essa aqui, ó. Corda mais grave. Beleza? Dá um ok se vocês estão me acompanhando. Sim, beleza. Então agora o que eu vou fazer? Ó? Eu vou desafinar todas as outras cordas. Tá? Vamos pensar que você estivesse afinando e aí você afinou a quarta corda. E as outras estão desafinadas. Olha como é que tá o cavaquinho, ó. Tá horrível. Vamos afinar as próximas cordas com o seu ouvido.
esse é um exercício que você tem que fazer. Se você não faz esse exercício, você está perdendo tempo. Vamos lá. Por que a gente vai utilizar o ouvido agora para afinar? Porque a gente quer treinar o nosso ouvido a reconhecer a semelhança entre duas notas. Quando você treina a semelhança das notas, você começa depois a desenvolver a semelhança dos acordes, a semelhança das batidas, a semelhança de tudo. E aí você consegue começa a reconhecer aquilo que fecha, aquilo que está certo e aquilo que está errado. Se você não treina, você nunca vai saber quando está certo e quando está errado, pelo seu ouvido. E aí você fica totalmente dependente de qualquer outra coisa, ou da cifra, ou do afinador eletrônico, ou de qualquer outra coisa. Bora então para a próxima corda. Como que a gente vai fazer? Sabemos que a quarta corda está afinada. Deixa eu tirar aqui o afinador, que eu estou vendo o ponteiro aqui balançar aqui, estou me deixando doido já. Sabemos que a quarta corda está afinada. Beleza? A terceira está desafinada. Então, eu sei que nós queremos uma nota Sol na terceira corda. Então, eu vou encontrar uma referência, uma nota Sol na quarta corda para poder usar ela como referência e afinar a terceira. Então vamos lá. Na escala cromática, você não precisa decorar isso, obviamente, mas com o tempo você vai aprender isso, que na escala cromática nós temos notas intermediárias. Então aqui é Ré, depois uma casa acima é o Ré sustenido, depois é o Mi, de Mi para Fá não tem sustenido, então nós temos o Fá, depois nós temos Fá sustenido e Sol. Então, quando eu pressiono a quinta casa da quarta corda, eu estou produzindo uma nota Sol, que é a nota que eu quero na terceira corda. Então, eu uso essa nota como referência para afinar a terceira. Olha só como é que tá. Vamos ver se está afinado. E aí você começa a ter que exercitar o quê? Tá mais alto ou tá mais baixo? Eu tenho que apertar ou eu tenho que afrouxar? Esse exercício para o seu ouvido ele é fundamental. Então você começa, ó. O que eu fazia, tá? Quando eu comecei, né? Eu procurava reproduzir na minha voz. Então ficava assim, ó, aquilo que eu ouvia. Então, conforme o esforço que eu fazia, se eu tenho que me esforçar mais na voz para alcançar uma nota mais aguda, significa que está mais alto. Então, aqui é o caso, ó. A terceira corda eu preciso apertar. Então, vamos lá. Então, vou apertar um pouquinho, ó. Ó. Fechou. Agora o que eu tenho? Eu tenho a quarta corda afinada e tenho a terceira também afinada. Então nós vamos para a segunda. Então, se para afinar a terceira, eu usei a quarta corda na quinta casa, para afinar a segunda, eu vou usar a terceira corda na quarta casa. Ó. Por que eu uso isso? Porque eu tenho uma nota Si. Eu quero afinar a segunda corda na nota Si. E a terceira corda na quarta casa é uma nota Si que a gente está produzindo. Então, bora lá. Essa é a referência, tá? Ó. Vamos apertar um pouquinho. Ó. Então, quando as notas elas ficam iguais, elas ficam em uníssono, ou seja, no mesmo som, aí você tem a corda afinada. Então, se eu tenho aqui a terceira corda na quarta casa, o som exatamente igual a
segunda corda solta, a segunda corda também está afinada. Beleza? Vamos afinar agora a primeira. Agora eu vou usar a terceira casa da segunda corda. Por quê? Porque eu quero afinar a primeira corda em Ré e a terceira casa da segunda corda é um Ré. Fechou. Aí dá uma ajeitadinha. Essa ajeitadinha que eu faço é pegar a oitava abaixo e a oitava acima, porque as duas cordas são Ré, ó. E aí, depois com o tempo, você vai pegando, você consegue acostumar o seu ouvido com o som de cada cordinha, né? Então você consegue acostumar o seu ouvido a fazer isso aqui, ó. Essa sequência é o que dá a afinação do cavaco. O cavaco tá afinado. Fechou aí? Quem curtiu essa explicação aí? Ah, eu quero ver você treinando seu ouvido. Eu quero ver você praticando isso. Porque de nada adianta você treinar todas as outras coisas e não treinar o seu ouvido. Você tem que treinar o seu ouvido a reconhecer os sons, a reconhecer as notas, a reconhecer os acordes. Isso vai fazer com que você desenvolva muito melhor no instrumento. Muito melhor. Então, na minha época, eu era obrigado a fazer isso. Hoje, as pessoas utilizam o afinador como bengala. E essa bengala te impede de evoluir o seu ouvido. Começa treinando o ouvido todo dia. Vou afinar o cavaquinho. Beleza, afina a quarta corda, desafina as outras e tenta. Você vai quebrar a corda, vai arrebentar a corda, eu tenho certeza. Mas você tem que tentar. Você tem que desenvolver isso. Só para você conferir, tá? É o seguinte, sempre é quinta na quarta corda, né? Quarta corda na quinta casa. Aí depois para afinar a segunda é a quarta casa da terceira corda. E depois para afinar a primeira é a terceira casa da segunda corda. Beleza? Deixa eu ver aqui. Top, show, maravilha, show. Muito bom, legal. Meu cavaquinho já veio com afinador, Paulo. Aí é outro nível, né, meu camarada? Tem muito cavaquinho que vem com afinador já, né? Ele já vem com afinador embutido no instrumento. Isso é uma facilidade incrível, incrível. Mas eu vou te pedir para fechar os olhos pro afinador aí e tentar afinar pelo teu ouvido, tá bom? O Souza comentou aqui, né? Pelo preço acessível, eu acabei comprando um elétrico com valor de acústico. É verdade, tem muita opção hoje em dia e vale muito a pena investir num cavaquinho. Como eu falei, né? Se você já quer comprar um instrumento, já quer fazer um investimento maior, comprar um cavaquinho elétrico e acústico é show de bola. Porque daí quando você for começar a fazer suas rodas de samba, seus pagodes, você não precisa fazer um outro investimento num cavaquinho elétrico. Porque obviamente você vai querer, vai tocar cavaco com um monte de percussão. O cavaco não aparece. O banjo até aparece numa roda de samba, agora sem amplificar, né? Agora o cavaco não aparece. Então você tem que comprar o cavaco, né? Se puder. Beleza, rapaziada? Então é isso. Para a live de hoje eu fico por aqui. Agradeço vocês demais. Não sem antes convidar todo mundo novamente. Eu não vou cansar de convidar o evento semana que vem, 3, 4 e 5 de junho. Jornada do Cavaquinho, evento 100% online, 100% gratuito. Onde eu ensino os primeiros passos para você aprender a tocar cavaquinho em 4 semanas. Então, é um evento para chamar a comunidade do cavaquinho, para chamar a galera que me segue, para chamar o pessoal
que quer aprender, que já tentou, não conseguiu. Muita gente já comprou 1, 2, 3 cursos e não aprendeu. Olha, eu vou contar nesse evento, inclusive, por que você não aprendeu. Então, vale a pena, para quem quer aprender, vale a pena participar desse evento, tá bom? Ó, o Souza aí, eu vou até dar uma dica. Tem um Malibu elétrico no preço, ó, uns 480 a 500 reais. Olha aí, ó. O Souza está dando a dica aqui, ó. 480 a 500 reais um cavaquinho aí na Magazine Luiza, ó, aí, ó. Eu acho que o Souza também, assim como eu, a gente não é garoto propaganda da Magazine Luiza, mas a dica vale a pena, né, Souza? Pra galera aproveitar. Eu não tô ganhando nada aqui com a Magazine Luiza, tá? Nem eu, nem o Souza, tenho certeza, mas vale a pena. Boa dica aí de cavaco no preço. É bom para quem tá começando ter essas opções, né? Para poder adquirir o seu instrumento e poder começar a realizar esse sonho tão incrível que é tocar cavaquinho. E assim, ó. Aliás, eu tenho que falar. Minha mulher tá assistindo a live, até vou aproveitar aqui para mandar um recado para ela. Sábado vai ter um evento bacana, vai ter uma roda de samba show de bola. E eu pretendo ir nessa roda de samba. Eu vou levar ela nessa roda de samba. E vou fazer uma participação especial lá. Porque meus conhecidos, meus amigos e tal, eles sempre me chamam. E aí eu vou pedir para ela para gravar, para fazer uma live ao vivo de sábado lá no meio da roda de samba, com essa participação especial que eu vou fazer. O que vocês acham, hein? Aí quando sábado vocês me virem assim, o Paulo tá ao vivo, já entra para ver a gente fala aqui no Rio Grande do Sul, fala o fiasco, né? O fiasco que ele vai fazer. Não, prometo não, vou caprichar para honrar aqui a galera. Certo, gente? Grande abraço para vocês, fiquem com Deus. Deus abençoe todos vocês, né? E até amanhã aqui no Instagram, 19 horas novamente. Tem mais live aqui, hein? Não perde. Só tem live quinta-feira e sexta, hein? Depois a gente aí é foco total no nosso evento Jornada do Cavaquinho. Beleza? Quem não se inscreveu, se inscreve lá, www.tocaresimples, tudo junto, sem acento.com.br/JC. Não perde, link tá na bio. Valeu, um abraço aí, tchau, tchau, fui!